A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao programa Acessibilidade em Ação da Igreja Cristã Maranata. É uma alegria ter vocês conosco mais uma vez aqui no nosso programa. Hoje vamos abordar um tema muito importante. Nós vamos falar sobre a importância da prevenção na queda de idosos. E, para isso, nós temos a honra de receber o pastor Luiz Fidalgo, que possui formação em fisioterapia, com especializações em ortopedia e traumatologia, além de uma pós-graduação em administração hospitalar. Então, o nosso pastor Luiz Fidalgo está aqui conosco. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmã Leonice. É um grande prazer estarmos aqui. Fico Amém. Muito feliz de participar nesse momento aqui. Que bom, pastor. Pastor, o senhor reside em que local? Eu moro em Suzano, estado de São Paulo. Nasci em Suzano, continuo até hoje lá. Que bom. E o senhor já assistiu, já tem acompanhado o programa, né? E tem visto sempre a nossa ação aqui no programa falando sobre acessibilidade. Sim, com certeza. Até faço parte dessa equipe, de suma importância. Amém. A parte de acessibilidade, né? Sim, com certeza. Amém. Pastor, como sempre, nós quando vimos assim um pastor ou um irmão que tem uma afinidade sobre um assunto, né? Nós preparamos assim algumas perguntas que isso até facilita, né, norteia a nossa conversa, além de ficar aqui para que todos possam ver o que o senhor está falando sobre o assunto. E hoje nós separamos também umas perguntas para o senhor, que estarão aqui projetadas aqui nos slides. E a primeira pergunta, pastor, que fala sobre esse tema, né, da importância da prevenção na queda dos idosos. Já que o senhor falou um pouquinho, né, do senhor, também nós queremos saber como a sua formação em fisioterapia e ortopedia o ajuda a compreender, né, a importância da prevenção de queda entre os idosos. Muito bem. Eu estou formado já há 38 anos nessa área e a gente sempre diz o seguinte: aquele que é da área da saúde, ele tem um olhar clínico. Então você olha para as pessoas, olha para o irmão, para a irmã, você já começa a diagnosticar qual o problema, se ela tem uma tendência a ter uma queda. Então isso favorece muito a nossa vida, a gente que é da área de saúde, não é? Então como a sua formação em fisioterapia, ortopedia ajuda a compreender a importância. Então essa é a importância de nós conhecermos, estarmos nessa área para poder ajudar os idosos. Amém. Nós temos também, vamos então para a segunda pergunta, pastor. Quais são os principais fatores de risco que o senhor observa em idosos que podem levar a quedas e como podemos identificá-los? O maior fator de risco é a idade, e a idade traz vários problemas, né? Junto com a idade. Né? Exatamente, Depois, né, pastor? futuramente, a gente vai mostrar alguns slides mostrando Sim. aquilo que favorece a queda, né? Então, a idade passou de 60 anos, você tem que se prevenir fazendo fortalecimento, alongamento, sua caminhada. Você tem que ter uma estrutura muscular boa para evitar a queda. Então, o que... Eu vou aproveitar. Posso? Que às vezes eu faço isso, não é? Até para podemos entender. Você falou assim, a partir dos 60 anos, né? Então, vamos supor, mesmo quem não teve condição, não é que tenha feito anteriormente não, né, a prevenção, mas mesmo quem não tenha condição, aí somente depois dos 60 anos, aí começou a verificar que é necessário e começa a fazer esses exercícios, conforme o senhor falou, né? Sim. E ainda dá efeitos? Com certeza, com certeza. A gente conhece pessoas com mais de 60 anos que começaram a praticar atividade física e hoje estão muito bem. Sim. Então isso é importante, tá certo? Outra coisa, as pessoas que têm problema de saúde, dificuldade visual, auditiva, fraqueza muscular, então tudo isso pode ocasionar uma queda, tá certo? E ocasionando uma queda, a pesquisa mostra o seguinte, que 25% de idosos vão ter uma queda por ano. Se você tem 4 idosos, pelo menos um vai cair no ano. Então você precisa se prevenir. E a prevenção é isso, é o fortalecimento, o exercício proprioceptivo, tá certo? Eu já sou idoso, tá? Eu também, não, isso não é privilégio seu somente, não. É interessante essa observação, né? Porque a vida sedentária contribui, né? Para que aumente o risco de queda. Sim, né? com certeza.
Nós temos aqui também uma outra pergunta. O senhor pode compartilhar algumas práticas, né, já que o senhor falou, né, dessa prática, ou exercícios que podem ser facilmente implementados para ajudar a prevenir quedas em idosos, que possam ser feitos, né? Na verdade, eu já até falei anteriormente. Sim. São os exercícios de fortalecimento, a caminhada é importante. A pessoa ela chega numa certa idade, ela fala, não quero sair de casa. E isso só traz problema. Então, se ela já caminhar pelo menos 20 minutos por dia, já traz um benefício para ela. É uma coisa simples, não tem gasto nenhum e todo mundo pode fazer. Não é? Então, são essas prevenções. Hoje, as praças têm todos aqueles aparelhos para fazer a movimentação ativa que nós falamos. Então, isso é importante também. Favorece, né? Favorece. As praças públicas. Sim, né? com certeza. Entendi. E em casa mesmo, assim, algum exercício assim de facilidades? Por exemplo, você falou de caminhada, né? Porque às vezes tem idosos que não descem, que moram em edifícios hoje em dia, né? As residências são muito apartamentos. Há como uma caminhada em casa? Tem diferença de uma caminhada? Não só a caminhada, mas você pode fazer um exercício, sentar e levantar, com apoio para você fortalecer as pernas. Então, existe uma variedade de atividade física que dá para fazer dentro de casa. Sim. Tá certo? Mesmo uma pessoa acamada, você tem que dar um exercício para ela fazer. Entendi. Tá certo? Entendi. Muito bom. Vamos então para a próxima perguntinha. Como a administração hospitalar, né, que o senhor tem também é do seu ramo, pode contribuir para a educação e a conscientização sobre a prevenção de quedas na comunidade, né, no bairro, ali na cidade onde a pessoa reside? A prevenção de queda é essencial, porque se você não previne, a pessoa cai. Um excesso de pessoas com quedas vai aumentar o número de internação. Na verdade, falando de administração hospitalar, aumenta o número de internação. Então, a gente não quer isso. Então, por isso que é importante a conscientização. Existem pessoas que não conhecem isso, o que elas podem fazer para melhorar a qualidade de vida. Então, é isso que a gente traz, né, com os exercícios. E é desta forma, e a quantidade de pessoas que tem uma queda doméstica ali, porque está fazendo alguma coisa, precisou de um apoio e esse apoio inadequado, não é? Sim, o maior índice de queda dentro de casa é no banheiro. O banheiro é o maior índice de queda, porque é piso escorregadio, molhado. Outra coisa, a pessoa gosta de andar de chinelo, chinelo pode trazer uma queda. Andar de meia, piso encerado, isso aí é um crime, fica bonito, mas é um crime para escorregar. Tapetes solto, espalhado. Então, pessoa idosa ela tem que se prevenir quanto a isso. Móveis de bico em sala, isso também corre um risco. Ela pode ter uma queda e bater a cabeça, ser fatal. Né? Escada, importante ter corrimão na escada, por segurança. E várias outras coisas, né? O banheiro, principalmente, né? Banheiro, certa idade já tem que ter barra para você apoiar. Né? A gente mesmo, às vezes você está tomando, esquentou muito, abaixou a pressão, pode dar uma tontura, você tem onde apoiar. Você não tem barra, você vai cair. Isso é importante. Temos também os empecilhos, não é? Os empecilhos que eu falo, às vezes tem uma porta aberta que você acaba esbarrando, ter esses cuidados Animais também, soltos né? pela casa, entendeu? Às vezes alguns materiais, muita bagunça dentro de casa, isso pode trazer uma queda com certeza. O senhor falou aí de animais dentro de casa e isso aí é essencial, porque muitas vezes um gatinho ou um cachorro, ele gosta de ficar juntinho da gente, né? E na hora que levanta para sair, assim, eles vão acompanhando. Corre e atropela você. Muito fácil isso. E além desses, o senhor queria falar mais algum outro aspecto que para os idosos tomarem cuidado dentro do seu lar, acho que dentro foi de bem casa? explanado, né? É importante. O corrimão ele tem que ser certinho, vai até o final da escada. Existem pessoas que colocam o corrimão, faltam 2 degraus ainda para você descer e ainda o corrimão já não existe, né? Entendi. Soleiras niveladas para não ter queda. A iluminação é importante. Né? Você está num corredor, tem que ter uma iluminação. Você está num quintal, uma iluminação à noite para direcionar as pessoas. Sempre ter ali ao lado da cama um criado mudo,
com a lâmpada fácil, tá certo? O interruptor na altura correta. Tem alguns detalhes. Entendi. Muito bom. Vamos então, né, para a próxima pergunta. Qual é o papel da espiritualidade, né, do apoio da igreja na prevenção de quedas e na promoção da saúde entre os idosos? O senhor, que é o pastor, está ali na sua igreja. Isso mesmo. Né, a contribuição dos membros e este apoio. Fale para nós. Hoje na minha igreja eu tenho um cadeirante, né? Tenho um cadeirante, eu tenho alguns idosos também. Então, o nosso olhar é voltado para essas pessoas de acessibilidade, né? Então nós damos todo o conforto para eles, o acesso para que possam participar e viver na igreja como corpo de Cristo. Sim. Então isso é importante para nós. Nós temos essa visão, né, de acolhimento para que a igreja possa crescer, porque o idoso é assim, o idoso ele é usado pelo Senhor, tá certo? Na evangelização, Evangelho Sem Fronteira, nós temos idosos com bengala indo no Evangelho Sem Fronteira, porque eles se sentem que são úteis, e são realmente úteis. Essa é a bênção do Senhor. Maravilha. Ultimamente, depois que nós tivemos, nós sempre temos os nossos seminários de acessibilidade. E após esse seminário, houve uma busca, uma procura assim, de muitas, querendo saber informações sobre como implementar o trabalho de idosos, da acessibilidade dentro das suas igrejas. O senhor tem alguma experiência assim, que possa contar de alguma implementação que foi realizada lá na igreja? Então, há pouco tempo atrás nós fizemos uma reunião com todos os idosos da nossa área. E ali a gente trouxe esse assunto de prevenção na queda do idoso. E no final a gente começou a colher a experiência dos irmãos, né? E até hoje eles falam, precisa voltar a ter essa palestra, foi muito bom, útil, eu estava fazendo coisa errada e eu não sabia. Então, aquilo me corrigiu. Então a gente fez esse trabalho e a gente vai voltar realizar sobre isso, é importante, né? E nesse aspecto nós podemos observar a importância também dos membros que têm especialidades em certos assuntos, né? Veja, o senhor como pastor ali na igreja, tendo essa sua experiência, né, como ortopedista, está ali auxiliando, isso é muito importante, né? Importante. Nós temos também enfermeiros na nossa igreja, tudo para favorecer o crescimento da igreja nesse sentido aí. Amém, glória a Deus. Vamos agora para a próxima e última pergunta, né? Que conselhos o senhor daria aos familiares e cuidadores de idosos para ajudar a criar um ambiente mais seguro e prevenir quedas? Interessante, né? O conselho, se você for fazer um resumo de tudo aquilo que nós falamos aqui, já está feito o conselho, né? É importante o nosso olhar para o idoso e ver qual é a necessidade dele. Se você enxerga que ele tem um risco de queda por esse assunto, então você precisa atuar nesse assunto. É esse cuidado. Os familiares têm que estar muito atentos a isso, a todas as prevenções dentro do lar e também na rua, numa caminhada. E eu vou aproveitar até a oportunidade, né? Porque também, né, sou membro da igreja e estou atenta também, assim como os demais. O senhor falou no início que o senhor, como tem o médico, né, da área da saúde, tem um olhar clínico. Tem alguma dica, assim, que pode nos passar, assim, em relação a idosos que está mais propício a quedas com facilidade? Para que possamos estar observando e ajudar. Então, a maior dica é aquilo que nós já comentamos, né? A importância de atividade física. Né? Eu não consigo sair de casa. Então, vai fazer em casa, vai fortalecer. E isso traz um grande benefício. Sim. Então, as pessoas não podem deixar isso de lado. Sim. Eu sou um servo, uma serva, não faço exercício. Mas isso é importante para a saúde. Precisa fazer. Caminhada, né? Isso. Importante. Amém, pastor. Olha, que maravilha essas informações que o senhor nos trouxe e que nós vamos juntando, né, todas essas ações para que possamos, né, dar um atendimento, uma acessibilidade às igrejas. E sabemos que isso não é mérito nosso, né, pastor? Sim. É o Espírito Santo que tem revelado, tem mostrado, ele mesmo tem trabalhado, né, na voluntariedade, o senhor como pastor e os demais irmãos aí auxiliando nesse trabalho de acessibilidade. É isso mesmo. Então, pastor, quero agradecer a sua presença aqui, viu? Obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço o convite, obrigado por tudo, viu? Amém. E nós também queremos agradecer aqueles que ficaram conosco, assistindo, né, este programa, e esperamos também na próxima edição do programa, onde traremos mais informações sobre a acessibilidade. A paz do Senhor a todos.